Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Então, né? Com essa pandemia, gera muita informação e gera muito preocupação por parte dos professores em relação ao uso de tecnologias e uso de inovações dentro da educação. Como que a gente acaba resolvendo isso? A gente já caiu, nós caímos de paraquedas, né? Dentro desse novo sistema que está acontecendo, desse novo modelo educacional que nós estamos vivendo. E para isso nós precisamos devagar se adaptando, tá certo? Vamos, de uma forma ou outra, a gente vai estar se adaptando a isso. Então, primeiro, o que é inovação? O que é tecnologia? Que desafios a gente vai estar encontrando por aí? Quais são os impactos que a gente vai estar vendo por aí, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que inovar em educação tornou-se uma necessidade urgente. Nós precisamos estar cada vez mais dentro desses processos, né, convencionais de ensino e aprendizagem que nós tínhamos, que já não vão mais atender às suas demandas da sociedade que nós temos, uma sociedade toda informatizada, toda computadorizada, toda dinamizada, na verdade. Então a escola vai precisar mudar, porque os alunos já mudaram e o seu modo de interagir com o conhecimento. E nós, professores, precisamos estar mediando esse processo. Existem diversas questões que vão estar relacionadas, por exemplo, à questão de uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, como por exemplo, o que significa, né, na teoria e na prática, como que eu promovo essa inovação educacional. Agora, em tempos de pandemia, como que eu consigo fazer isso? De que forma, que conceito que eu vou estar abordando? Quais as metodologias que eu vou estar usando? Né? E como que eu conduzo esse processo de transformação, sendo que nós estamos vivendo esse processo de transformação ao mesmo tempo que ele está acontecendo. Então, para nós professores, é um momento muito complicado, um momento de calma, de reflexão, de pensamento positivo e ficar calmos, né? Fazer uma meditação, ficar mais calmo para a gente poder aí conseguir levar. Então, quais são os impactos que a gente pode encontrar aí nessas novas tecnologias, né? Nessas TICs, tecnologias de informação e comunicação? Então, o primeiro impacto dessas tecnologias vão ser nas relações pessoais, sociais e nas econômicas, porque são papéis, são aspectos sensíveis e aspectos dinâmicos. Por que nas relações pessoais? Os professores vão ter que aprender a lidar com o distanciamento entre os alunos, como passar uma informação de uma forma distante, de uma forma clara que o aluno consiga entender e que a família consiga entender. Social, porque nós professores temos um papel social para desenvolver as crianças, para desenvolver a sociedade. E econômica, justamente porque nem todas as crianças, nem todos os professores têm o acesso necessário para estar aí minimizando esses impactos sobre as TICs, sobre essas novas tecnologias. Então, o tempo todo, nós professores, nós somos obrigados a estar adaptando nossas vidas, adaptando nossas realidades, nos transformando nessa era de inovação, de informação, de conhecimento, evoluindo numa escala e num ritmo muito acelerado e que acaba acelerando todos nós, principalmente os professores. A demanda está muito grande, então vamos acalmar o coração. Eu falo isso porque eu estou vivendo esse momento também, como todo mundo, né? Então vamos lá. Com base nessa difusão longa que nós temos aí sobre as tecnologias de informação e nessa utilização que nós temos os alunos que sabem mexer, né? Os alunos que sabem estar utilizando algumas tecnologias, mas eles não sabem estar utilizando para fins pedagógicos. Então essa é a diferença. Nós temos que fazer essa mediação e ver como que a gente consegue estar transformando isso, né? Passando essa metodologia diferenciada. Então, a humanidade ela vem se modificando durante muito tempo e significativamente. Então, esses modos de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, né, Telegram, Meeting, reuniões que se tem videochamada, que para a gente era uma questão muito antiga, quando a gente via naquele desenho Jetsons, né, fazendo atividades físicas via videochamada, fazendo conversações por telechamada. Então, tudo isso para a gente era muito longe e, na verdade, não é. Nos foi imposto agora, nos foi jogado agora isso, para a gente poder estar aí modificando significativamente os modos que nós temos de nos comunicar, de entreter, de trabalhar, de negociar, de governar e de estar socializando. Além disso, essas relações, esses comportamentos pessoais com essas novas tecnologias,
eles vão revolucionando essas percepções que nós temos de tempo e de espaço, né? Tempo histórico, espaço geográfico, como que a gente percebe esse tempo vivido, esse tempo concebido e esse tempo percebido que nós temos, né? Então, para isso, o que é preciso, professor? O que é preciso que nós, professores, façamos da nossa parte, né? Da parte que nos cabe. Então, nós temos que, primeiro, mapear essa realidade de ensino, estar identificando nossas demandas, realizando os diagnósticos, elaborando aí um plano local de inovação, que consiste num desafio, claro, a gente sabe disso, mas que pode ser estimulante, pode ser recompensador, ele pode dar muitos frutos, mas que ele pode gerar algumas inquietações e algumas dúvidas ao longo desse caminho. Claro que esse não é um papel exclusivamente nosso, dos professores, mas é um papel dos políticos, dos gestores que nós temos nas redes de estadual, municipal e federal. Então precisa partir deles também. Então é importante a gente reconhecer, articular todos os recursos e todas as forças que vão estar sendo aí necessárias para poder a gente conseguir obter um melhor resultado nisso, um resultado pedagogicamente falando dessa tecnologia. Como que eu vou apresentar isso nas redes de ensino? A realidade das redes de ensino permite apresentar isso. Em muitos casos, a dificuldade na adoção de tecnologias em sala de aula é tão grande, principalmente agora no ensino remoto. Então, o que nós temos que avaliar nessa questão, né? Nessas questões? Primeiro, nós temos a questão de infraestrutura precária. Além disso, a formação insuficiente que nós não tivemos. Nós não tivemos essa formação em faculdade, nós não tivemos essa formação continuada. Depende muito da pessoa de buscar isso, né, sobre esse tipo de informação. A ausência técnica que nós temos de orientação técnica para poder fazer investimento em tecnologia. Preciso de uma câmera, preciso de iluminação, preciso disso, preciso daquilo. Como que eu vou fazer o som do meu computador ficar melhor? Como que eu vou utilizar o meu microfone? Vou utilizar um microfone de lapela? Então, tudo isso tem que ser pensado. Nós não tivemos essa orientação técnica para investimentos em tecnologia. Além disso, nós temos também aqueles professores que são resistentes ao uso de tecnologia de informação e comunicação. Eles acham que não vão dar conta, que não precisa, que não é necessário estar utilizando isso, né? Então, existem vários fatores. Falta apoio dos professores para que eles adotem novas, né, práticas, que adotem práticas que sejam inovadoras dentro de sala de aula. Se isso já não acontecia lá no ensino presencial, imagina agora no ensino remoto, como que a gente fica, como que as crianças ficam nessa situação. Então a gente tem também o desconhecimento, né, sobre a existência de recursos digitais educacionais que estão disponíveis para todo mundo. Recursos que estão aí, que são gratuitos, que nós podemos estar usando, nós podemos estar indicando, né? Não precisa ficar se matando em pensando no conteúdo para poder passar para um aluno. É basicamente a gente reconhecer a existência desses recursos digitais, educacionais, que já estão prontos para facilitar a nossa vida. Além disso, a gente tem que conhecer essa realidade, porque dentro da mesma cidade, a realidade é diferente. Eu sempre falo isso, a gente precisa conhecer a realidade onde eu trabalho e onde eu moro, né? O que eu consigo conciliar ali. Essas diversidades, essas dificuldades que nós temos, elas vão ser ampliadas aí com a elaboração de um plano, né? Um plano estruturado que vai ser coeso para essa inovação de tecnologia educacional, né? Mas ele tem que ter uma visão direcionada que vai abordar a realidade local, vai ser articulado de uma maneira colaborativa, ouvindo comunidade escolar, ouvindo os professores, os gestores, os administradores, empresas do ramo de tecnologias de informação e comunicação, para que todos se permitam sensibilizar, né, juntando todos esses setores para poder ajudar a fazer um plano que realmente funcione, um plano que mude esse cenário que a gente está vivendo, porque os professores estão adoecendo, os professores não estão dando conta, os professores eles estão ficando sobrecarregados, tá? Essa é uma transformação que não é só dos professores, é uma transformação da estrutura como um todo, da estrutura educacional. Então não depende exclusivamente de ter acesso à tecnologia de informação e comunicação, mas pode ser viabilizado também, pode ser potencializada
pelo acesso às novas tecnologias. Então, não basta eu fornecer equipamento para o aluno, não basta eu fornecer equipamento para o professor, e isso não é suficiente para levar essa conexão às escolas. Eu preciso estar orientando, eu preciso estar fazendo formação técnica para isso. Essas medidas só vão ser consolidadas se a gente conseguir aí gerar alguns resultados que são positivos, né, para que eles tenham impacto, na verdade, nessas partes, nessas práticas pedagógicas que são integrantes e orientadas por essa inovação dentro da sala, por políticas públicas que garantam essa expansão e essa sustentabilidade, né, do ensino e aprendizagem, que é isso que a gente busca agora. Falando um pouquinho, a gente falou um pouco agora sobre o que é essa inovação em tecnologia, o que são as TICs, a gente passou só um pouco por cima, porque essa é só uma explicação rápida para a gente poder tentar começar a compreender o que são as TICs. E as TICs, através dela, nós temos diversas metodologias. Uma dessas metodologias, eu até coloquei esses dias na página do Facebook, falando sobre ela, que é o ensino híbrido, que é aquele ensino que vai mesclar o ensino presencial dentro da sala de aula, com um grupo de professores, com um grupo de alunos, né? Mas vai ter um estudo mais autônomo por meio das tecnologias digitais que vão estar aí mediando aí, né? É uma das estratégias do ensino híbrido. Então, a sala invertida também, né? Na qual o aluno vai estudar os conceitos por conta própria, ou em casa, ou na escola, e vai utilizar diversas ferramentas digitais para poder depois ele colocar em prática tudo isso que ele aprendeu. São exercícios, por meio de exercícios, de debates, de atividades dentro da classe, que eles tiram dúvidas e compartilham reflexões com os colegas com a mediação do professor. No momento não dá para fazer isso presencialmente, mas pode ser feita uma reunião no Meeting, pode ser feita uma reunião pelo Zoom ou por outras plataformas de reuniões para estar tendo essa troca de experiência com todas as crianças, né? Claro, aqueles que conseguem ter esse tipo de acessibilidade, né? Outra metodologia que nós temos é a aprendizagem por problemas. Essa a gente já conhece, né? Já se propõe aos estudantes aí tarefas que são relacionadas a desafios que sejam fatos e problemas e vai requerer deles aí uma determinada autonomia para poder buscar o conhecimento e a capacidade de trabalhar colaborativamente. Eles vão ter que trabalhar juntos. Os alunos vão ter aí que utilizar das suas informações, das suas experiências pessoais, até descobrir as novas áreas e temas que são relacionados a um determinado objeto de estudo para poder estar conseguindo resolver aquele problema. Outra metodologia de ensino que nós temos é a personalização de ensino, né? Que vai ser um conceito que é apoiado no pressuposto de que cada aluno é diferente do outro. Claro que a gente já sabe que isso é verdade. Um aluno é diferente do outro. Paulo, nossa, você está falando uma coisa que todo mundo já sabe. Que cada um necessita de uma abordagem única. Assim a gente consegue possibilitar ao aluno uma escolha no seu percurso educacional, que vai estar utilizando recursos de aprendizagem da sua preferência. Não preferência do professor. Olha a diferença, né? Para poder atingir todos os objetivos de aprendizagem que ele próprio vai definir. O aluno vai definir o seu percurso de aprendizagem. Por isso se chama personalização do ensino, né? O papel do educador aí, ele vem principalmente como auxiliar o aluno na aprendizagem que ele vai estar fazendo, né? Independente, consciente de todos os processos de aprendizagem e a proposta que vai ser desenvolver no aluno as habilidades de aprender, ou seja, ele vai aprender a aprender, né? Aquela velha frase. Outra metodologia que nós temos é a aprendizagem adaptativa, tá? Esses processos de aprendizagem adaptativa, eles são considerados como características individuais e necessidades dos alunos. Nossa, mas é a mesma coisa do outro? Não, é diferente. Por exemplo, nós temos recursos tecnológicos que vão ser captados, processados sobre os dados desse aluno, tá certo? Com isso, vai ser possível que os professores vão estar medindo o desempenho e recomendando a esses alunos algumas atividades, propondo melhorias para o seu aprendizado. Esses tipos de sistemas que apoiam aí determinados tipos de aprendizagem, eles vão ser capazes de estar avaliando as habilidades individuais de cada aluno, né? Na BNCC já fala, nós temos que trabalhar as habilidades, mas tem criança que consegue desenvolver uma habilidade rápido e tem criança que não consegue.
A gente tem que pensar bastante nisso. E nisso, nós conseguimos aí indicar atividade para os alunos que atenda a sua necessidade particular, para poder desenvolver determinada habilidade, para não ficar repetindo sempre a mesma habilidade para todos os alunos da sala. Olha para você ver que legal essa aprendizagem adaptativa. E aí nós temos depois o pensamento computacional. O pensamento computacional, ele é também um conceito que vem na BNCC, tá? E ele é tratado como uma estrutura de raciocínio para poder solucionar problemas de natureza computacional, de natureza matemática, ou então das diversas áreas do conhecimento. Vão ser metodologias que vão envolver aí, por exemplo, o pensamento computacional, vai permitir o entendimento sobre como funciona a tecnologia, como que ela pode ser adaptada a diferentes contextos, a diferentes situações cotidianas que a gente tem. Mas ela também vai levar o aluno a usar o computador como instrumento para poder facilitar a sua metacognição. Né? O que é a metacognição? É trabalhar por si próprio, ele pensar por si próprio, ele refletir sobre as demandas que ele tem para poder ele estar utilizando. Ele vai refletir sobre objetos de conhecimento para poder colocar em prática isso. Isso é a metacognição. Nós temos também aí a educação maker, tá? Vamos ver o que é? A educação maker, ela vai ser um aprendizado que vai acontecer por meio da experimentação, né? No qual o aluno vai estar utilizando diferentes ferramentas, por exemplo, impressoras, peças, sistemas de robótica, entre outras. E isso vai permitir que o aluno, que o aprendizado, né, na questão, vai ser construir algo e testar essa teoria. Ele vai construir um robô e testar esse robô. Ele vai construir, sei lá, uma nova forma de estar utilizando algum sistema ou alguma atividade dentro de sala de aula e vai colocar isso em prática, alguma metodologia para estar colocando isso em prática. Então, essa é a diferença. Então, nesse espaço educacional maker, né, que o maker vem aí do inglês de fazer, de colocar a mão na massa, o aluno vai estar construindo o seu conhecimento individualmente e em grupo, né, e partindo das suas experiências, né, que vão estar sendo desenvolvidas, aparecendo aí os erros e os reparos que ele vai estar fazendo, que vão entrar em constantes conexões com o mundo real, tá certo? Então isso é uma aplicabilidade, essa educação maker é uma aplicabilidade dentro do mundo real. O professor, nesse sentido, ele vai se tornar o quê? Um facilitador do projeto, dentro de uma proposta, trabalhando com uma linguagem de programação e robótica. Então, ele já entra um pouquinho mais numa parte mais específica, tá? E por último, nós temos aí como metodologia a gamificação. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre gamificação. A gamificação é um conceito que, na verdade, que vai ser a integração dos elementos de jogos que nós temos, níveis de competição, de personagem, com as atividades pedagógicas. Então, o objetivo vai ser criar uma motivação entre o aprendizado e a brincadeira, tá? Que vai acontecer por meio aí de brincadeiras entre teoria e prática. Tá? A atuação do professor vai ser semelhante à de um designer de jogos. Ah, eu vou ter que começar a preparar jogos? Não, não preciso disso. Né? Não preciso. Lembra que a gente falou lá em cima, que eu falei um pouco antes? Os professores não conhecem aí ferramentas que estão disponíveis já prontas para o ensino, para o trabalho com gamificação. Por exemplo, no site da Nova Escola tem vários jogos que trabalham isso, que trabalham gamificação, que já vem aí adaptados com todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o aluno o objetivo do aluno aí vai ser jogador, e ele precisa atingir quais são os desafios propostos para eles. Então é importante a gente lembrar que esse tipo de gamificação, vamos dizer assim, já existem essas plataformas que são próprias para isso, que já trazem esses objetivos de aprendizagem pré-definidos e que basta o professor conhecer e utilizar. Então, isso é tecnologia, né, inovação e tecnologia que a gente viu hoje um pouquinho. Né? É trazer essa questão, inovar, essa necessidade urgente que nós temos de estar mudando essas demandas que nós temos na sociedade. Então, ó, fica ligado que a gente vai fazer sempre um vídeo para estar colocando para todo mundo assistir, valeu? Não esquece,
curte o canal lá nosso no YouTube e segue a nossa página no Facebook e se inscreve lá no canal para você não perder nada, tá bom? Beleza? Tchau, tchau!